Começando mais uma live aqui sobre educação parental encorajadora, e nessa live nós vamos falar sobre mitos e verdades da educação parental. Eu vou trazer aqui para vocês como que esses mitos podem estar influenciando, bloqueando o acesso às famílias, como pode estar bloqueando a sua prática profissional, o seu posicionamento e até mesmo a transformação que você pode gerar na vida das famílias. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso encontro de hoje. Comentem aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, para eu saber. Enquanto vocês estão entrando, eu vou ajustando aqui a luz para ela não ficar piscando. Comentem aqui para a gente começar. Boa noite, deixa eu ver quem está chegando aqui. Janaína, Michele, Maria, Mirela, Neide, Érica, Isabela, Bruna, Expedito, Deb, Marcela, Monique, sejam todas muito bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Só sinaliza aqui para eu saber. Por que eu quis trazer esse tema para a nossa live de hoje, né? Porque quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Aline Sestaroli, sou idealizadora da Educação Encorajadora, que é uma abordagem educacional que tem como objetivo encorajar os pais e os profissionais da infância no processo de educação das crianças para desenvolverem habilidades de vida, habilidades socioemocionais, que esse é um dos pilares que a gente trabalha na educação encorajadora. E eu fundei a Uni-Encorage, que é a primeira universidade corporativa do Brasil com foco em parentalidade, encorajamento e saúde mental. Então, estou aqui retomando os nossos encontros semanais, as nossas lives aqui toda segunda às 19 horas, sempre com temas falando de educação parental, saúde mental, encorajamento, enfim. E eu quis trazer um pouco essa live, esse tema aqui, falar sobre mitos e verdades, porque tem muita gente que faz confusão, né? Muita gente que tem aí algumas crenças equivocadas, ou porque só viram algum post nas redes sociais e aí confunde educação parental, né, com deixar a criança fazer o que quiser, com só pelo fato da gente usar uma educação não violenta, né, uma educação que não usa punições e recompensas, e aí acha que é permissividade, ou acha que é muito difícil, que só funciona na teoria, que não funciona na prática. Então tem vários mitos aí, várias crenças equivocadas sobre a educação parental, e essa aula, que esse nosso encontro de hoje é para trazer um alinhamento, então, sobre isso. E eu já quero convidar vocês a colocarem aqui no chat quais são, de repente, alguns mitos que vocês já ouviram sobre a educação parental, ou algumas crenças que vocês têm sobre educação parental, e aí eu vou responder aqui na live se isso é um mito ou se é uma verdade, e como trazer uma explicação mais aprofundada para vocês, certo? Então já comentem aqui e eu vou respondendo. E o primeiro mito, né, que eu quero abordar aqui é que eu acho que é um dos principais, assim, que fala sobre a permissividade, né? Que acham que a educação parental, educação positiva, educação encorajadora é ser permissivo, né? Pelo fato de não usar punições e recompensas, então é ser permissivo ali com a criança, né? E na verdade, né, não é sobre fazer tudo o que a criança quer, né? Quando a gente fala de uma educação encorajadora, a gente está falando de uma educação. Na educação encorajadora, a gente tem 5 princípios que regem o nosso olhar, né? A nossa orientação, a nossa relação ali
entre pais e filhos, entre adultos e crianças. E um dos nossos princípios é o da equidade, né? O que é esse princípio da equidade? É entender que todos são dignos de serem tratados com respeito, né? Independente da idade, da classe social, do status, dos diplomas, independente de qualquer coisa, todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, com respeito. Isso não significa ausência de liderança, né? Uma frase que eu sempre falo muito dentro dos meus cursos para os profissionais que acompanham é: os pais são os líderes da família. E como bons líderes precisam ter a coragem para assumirem a responsabilidade por despertar o potencial dos filhos. Então, não é sobre ser permissivo, não é sobre deixar a criança fazer tudo o que ela quiser. Até porque a gente entende que todas as crianças, todos nós seres humanos, nós precisamos de limites. O limite, ele é importante. Dentro da formação, eu falo em uma aula sobre 6 aspectos, 6 características que as crianças precisam para prosperar na vida, para que elas possam se desenvolver em sua potencialidade. E uma dessas características são os limites, né? Então, os limites, eles são fundamentais no processo de educação das crianças. Só que existe uma forma de estabelecer limites que não é batendo, que não é castigando, que não é ameaçando, que não é fazendo barganhas, né? E é isso que a gente traz dentro da educação encorajadora. Outras estratégias, outros recursos, outras habilidades para os pais estabelecerem esses limites de uma forma respeitosa, tá? Então, esse é o primeiro mito que eu já quero, né, começar aqui a nossa live trazendo isso para vocês. Faz sentido isso? Interajam aqui comigo para eu saber. Fica claro para vocês a diferença entre permissividade, entender que educação parental não é sobre ser permissivo, que na educação encorajadora a gente defende sim o uso de limites, só que esses limites são estabelecidos de uma forma respeitosa, de uma forma que não fira o senso de dignidade daquela criança, de uma forma que não precise gerar medo, vergonha, dor, constrangimento, né? A gente pode sim estabelecer limites de uma forma respeitosa, né? E aí a gente se aprofunda mais nisso dentro da formação, né? Quais são essas estratégias, como então estabelecer esses limites, aí vocês aprendem isso dentro da formação. O segundo mito é que não funciona com crianças difíceis. Então, assim, olha, essa teoria, já ouvi isso de muitos pais, né? Aline, isso é lindo, mas se não conhece o meu filho, né? O meu filho, isso não funciona, porque eu tenho que pegar ele na rédea curta, porque senão ele é uma criança muito desafiadora, né? Ele precisa ali de uma mão firme, né? E aí, esse é um outro mito, né? Eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente fala na educação encorajadora, a gente trabalha entendendo que todo comportamento, ele é uma comunicação, certo? Então, todo comportamento, inclusive os comportamentos desafiadores, eles são manifestações de necessidades daquela criança, formas que aquela criança encontrou para expressar uma necessidade que ela ainda não sabe expressar isso de alguma outra forma. Então, esse comportamento desafiador, essa criança mais desafiadora, ela precisa, os pais precisam entender o que está por trás daquele comportamento, o que aquele filho está tentando pedir de ajuda através daquele comportamento mais desafiador. Então, às vezes é uma criança que demanda mais atenção. Tem uma questão também do temperamento, né? As características do temperamento. Dentro da formação,
eu falo sobre a teoria Big Five, que é a teoria da personalidade mais bem aceita hoje na comunidade científica, para a gente entender sobre a personalidade do ser humano, e aí são 5 características, né? Então, existem crianças, dependendo do aspecto ali da sua personalidade, existem sim crianças que são mais desafiadoras, que têm um comportamento ali, ou são mais extrovertidas, ou tem um elevado grau de neuroticismo, então ela precisa, menos conscienciosa, então tem ali essas características que os pais precisam aprender a reconhecer em seus filhos para ajudá-los a desenvolver as suas habilidades. Então a gente entende que todo comportamento ele é uma manifestação ali de uma necessidade e ele é a pontinha do iceberg. Então a gente trabalha agindo ali na causa, na raiz, no que está por trás daquele comportamento. Então é por isso que a educação encorajadora ela é tão efetiva, principalmente com crianças mais difíceis, com crianças que demandam mais. E aí esses pais, os profissionais, né, os professores, educadores ali, eles precisam aprender a sair do modo reativo, em que eles estão só olhando para aquele mau comportamento e se conectarem com o que está por trás do mau comportamento, para entender se aquilo é uma necessidade, às vezes, né, um exemplo aqui para vocês, a birra da criança. Né? Com base na educação fundamentada no medo, né, que é essa educação que a gente traz da nossa história, com base em punições e recompensas, a educação fundamentada no medo, ela nos faz olhar para aquele comportamento desafiador como um mal a ser eliminado. Né? Então, a gente precisa combater aquilo, usando punições ou recompensas. Né? Inclusive, amanhã a gente tem a primeira aula ao vivo da turma 20 da formação em educação encorajadora, e nessa aula eu explico com mais profundidade sobre esse tema, né, sobre esses tópicos, mas trazendo aqui brevemente para vocês. Então, a educação fundamentada no medo usa as punições ou as recompensas para manipular o comportamento da criança para que ela pare aquele comportamento desafiador. Nós fazemos o quê? Vamos investigar a causa. Então, a birra da criança, o que está por trás dessa birra? Né? Pensando ali numa criança de 2 anos, que é uma fase em que ela começa a ter mais crises emocionais. Né? Então, essa birra, ela pode ser cansaço, né? Porque uma criança, ela não sabe falar, né? Uma criança de 2 anos não sabe nem falar direito, e quanto mais ela falar, por exemplo, mamãe, eu tô muito cansada porque eu fiquei na escolinha o dia inteiro e agora a gente tá aqui no mercado e eu tô exausta, meu corpo, meu cérebro tá muito estimulado. A criança não vai saber falar isso, né? O que a criança faz? Se joga no chão, chora, grita, né? É a forma que ela tem de expressar uma necessidade, que é de descansar, que é de desestressar ali, né? Reduzir ali os estímulos. Pode ser também uma falta de habilidade de lidar com a frustração. Então, uma criança pequena, com um cérebro totalmente imaturo, ela ainda está aprendendo o que ela está sentindo, como expressar, como colocar, né, expressar as suas necessidades. Ela precisa de ensinamento e não de punição. Então, entende essa diferença? Quando a gente olha, né, a educação fundamentada no medo quer eliminar o comportamento, e ela faz isso ou ameaçando, ou brigando, ou oferecendo alguma barganha para a criança ficar quieta. Né? Na educação encorajadora, a gente vai olhar para o que está por trás do comportamento e aí se conectar com essa necessidade para agir ali na causa, né? E não só uma reação ao comportamento aparente. Né? Então, esse mito, né, de não funcionar com crianças difíceis, ele
de fato é um mito, porque sim funciona, né? A educação parental ela é para todos, né? Todas as demandas, todas, inclusive crianças atípicas, neurodivergentes, né? Em todas as situações, porque a gente está olhando para a necessidade por trás daquele comportamento e o foco em desenvolver as habilidades e ensinar aquela criança como ela pode se expressar, como ela pode se comportar, como ela pode se comunicar de uma forma mais assertiva, né? Todo comportamento inadequado apresenta uma necessidade e uma emoção, exatamente, né? Aí vem um terceiro mito, né, que falam assim, nossa, Aline, mas isso é lindo, né, essa teoria é lindo, mas é muito complicado para o dia a dia, né, no dia a dia, no estresse do dia a dia, na prática, isso é impossível de ser praticado, né, os pais falam muito isso. E aí, o que a gente precisa orientar esses pais, né, e aí, por isso que na nossa metodologia da educação encorajadora, a gente trabalha numa mudança de mentalidade, né? Eu falei sobre isso na live da semana passada, né? Sobre essa mudança de mentalidade, que os pais precisam sair do modo apagador de incêndio para um modo de arquiteto das soluções, né? Quem estava aqui semana passada vai lembrar disso. E nós, enquanto profissionais também, muitas vezes a gente fica ali apagando incêndio, só reagindo ao comportamento da criança e tentando consertar essa criança, né? Só que quando a gente agrega a educação encorajadora na nossa prática profissional, a gente faz parte do grupo de solucionadores de problemas e não de apagadores de incêndio, né? Então, de arquitetos da solução. E é isso que a gente ensina os pais através de uma mudança de mentalidade, de uma construção de uma mentalidade corajosa, né, que eu costumo chamar, que é esse foco em desenvolver as habilidades, esse foco em agir apesar do medo, e aí tem algumas características que eu não vou entrar nesse tema agora, né, mas quando a gente trabalha numa mudança de mentalidade dos pais, eles vão percebendo que, sim, no início pode ser mais desafiador, né, você exercer uma liderança encorajadora, ao invés de uma educação fundamentada no medo, mas no longo prazo isso é muito melhor, né? Porque a tendência ali é que a criança aprenda a se comportar, né, desenvolva as suas habilidades e aí aqueles comportamentos desafiadores vão diminuindo, né? Na educação fundamentada no medo, quando a gente fala, né, mas se eu grito com o meu filho, ele para aquele mau comportamento. Se eu ameaço que eu vou deixar de castigo, ele para e se comporta, né? E aí a gente não está falando que a educação fundamentada no medo não funciona, né? Claro que ela funciona, né? Estamos nós aqui todos sobreviventes dessa educação. Mas a reflexão que eu faço é a que custo, né? Quais são os impactos disso em longo prazo? E aí, quando a gente vai olhar para os estudos e a gente olha, né, nos consultórios de psicoterapia, eu, enquanto psicóloga, vi muito isso no consultório, atendendo adultos fragilizados, adultos que não sabem, que não têm inteligência emocional, que não aprenderam a gerir as suas emoções, que carregam, sim, os seus traumas, as suas feridas, porque, como eu sempre falo, toda a infância deixa um legado, né? Então, quando a gente está falando, né, esse terceiro mito de que é complicado demais para o dia a dia, sim, né, no início pode ser, até que os pais desenvolvam novas habilidades, até que os pais mudem a sua mentalidade, adquiram outras ferramentas ali, aprendam a agir de uma outra forma, isso leva um tempo, né? E todo o processo de aprendizado é uma construção, né? Que é para a vida toda. Que aí tem essa questão também, né? A gente não está falando de se tornar um pai ou uma mãe perfeitos e terem filhos perfeitos que nunca apresentarão comportamentos desafiadores,
até porque isso não existe, né? Mas é uma construção ali num caminho de um ser humano mais saudável emocionalmente, de mais saúde emocional, de desenvolvimento de habilidades, de competências socioemocionais que são tão importantes hoje, ainda mais numa época de inteligência artificial, né? Então, são recursos que a gente precisa desenvolver e ensinar isso desde cedo para as crianças. E isso é uma construção. Tem um outro ponto também que eu gosto de abordar com os pais, que eu ensino muito para as minhas alunas, né, em relação aos pais, é justamente entender que, como é um processo de mudança de mentalidade, o nosso papel ali com os pais não é fazer uma sessão. É por isso que eu falo, os pais não precisam de orientação, eles precisam de encorajamento, né? Dentro da formação em educação parental encorajadora, eu ensino um protocolo de atendimento, que é o programa Encorajando Pais, que é um programa estruturado em 10 sessões, onde a gente conduz os pais nesse desenvolvimento de mentalidade e de mudança de mindset, né? E de desenvolvimento de novas habilidades, para que eles consigam agir de uma forma diferente, né? E tenham essa percepção de longo prazo, de entender que eles não estão educando os filhos como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Eles estão educando seus filhos para uma maratona, né? Para uma vida, para que eles se tornem adultos confiantes, resilientes, com inteligência emocional, respeitosos, empáticos, que saibam dialogar, que respeitem as diferenças, né? Dentre outras questões, né? Então, o nosso posicionamento é fundamental para encorajar esses pais nessa mudança de mentalidade que acontece no decorrer do programa, né? No decorrer das sessões. Não é uma única sessão que a gente vai resetar ali aquele pai, aquela mãe, mas é entender que é uma construção, é um processo, né? Eu uso muito essa palavra, é um processo. Estão acompanhando? Aline sempre tão cuidadosa em suas orientações, sem culpas, exatamente, porque a gente entende que cada pai, cada mãe já está fazendo o seu melhor de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com aquilo que recebeu da própria infância, que traz do seu legado, da sua história, e a gente precisa honrar e respeitar isso. E os pais, e se colocar de uma forma que os pais entendam que a gente não está ali acusando, julgando, criticando, mas que nós estamos ali como parceiros, que nós temos, enquanto profissionais, um conhecimento, um olhar diferente que pode ajudá-los a passar, a superar esses desafios para que eles tenham uma família mais próspera, uma família mais harmoniosa, para que eles aprendam a se conectar com os seus filhos, né? E para que eles olhem para essa parentalidade com mais intencionalidade e não só no deixa a vida me levar, né? Por isso que a gente fala tanto da importância de estudar para educar, porque isso é uma construção, né? Então, todas essas frases, né, todo esse conteúdo que eu trago aqui no meu Instagram, nas aulas e tudo mais, é justamente para ir construindo essa mentalidade, porque a gente não tem ainda, né? A maioria dos pais ainda está num nível de inconsciência em relação à liderança deles na família, né? Tem uma aula dentro da formação que eu falo sobre os 4 níveis de consciência, né? E a maioria dos pais, ele está... enquanto psicóloga, eu passei muito por isso, né? Psicóloga infantil. Os pais chegavam para mim no consultório com os seus filhos, conserta, meu filho não me obedece, meu filho tem medo, meu filho não sabe lidar com a raiva, meu filho isso. Vinha ali uma lista e os pais esperando que eu consertasse os filhos. E por muito tempo eu fiquei nesse lugar, né, apagando incêndios ali, tentando solucionar, tentando consertar aquela criança, até que eu entendi que
se eu não trabalhasse com esses pais nessa mudança de mentalidade e engajasse esses pais no processo, as coisas não iriam mudar. E aí foi a minha mudança no meu posicionamento de trazer essa confiança para os pais de que o melhor caminho era essa parceria com eles, que possibilitou, né, que eu chegasse até aqui hoje, que eu gerasse esse impacto que eu gerei e ainda gero, né, na vida de tantas famílias. Então a gente precisa sair desse lugar de apontar dedos, de julgar, de criticar esses pais e trazê-los para perto e se colocar ali como uma ponte, como um parceiro nessa jornada, nessa missão tão desafiadora de educar os filhos, né? Que é um processo para a vida, né? Aprendizado, assim como a gente estuda para ter uma formação, para ter um novo idioma, para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente também precisa estudar para educar. Só que a maioria das pessoas ainda não tem essa consciência. E o nosso papel enquanto profissionais da educação parental encorajadora é encorajar os pais a desenvolverem essa mentalidade, né? E a gente faz isso com o nosso atendimento, com o nosso conteúdo, com a nossa postura, né? Tudo modelando ali para eles, né? Um quarto mito, o penúltimo mito que eu separei aqui para vocês, para nosso bate-papo aqui de hoje, é um mito de que a educação parental é só para pais. Então eu recebo muito essa pergunta, mas é só para pai e mãe? Eu só posso atender pai ou mãe? Né? E isso é um mito, né? Porque quando a gente fala de educação parental, então educação é educar, guiar, instruir, né? E o parental, ele não é só pai e mãe. O parental, ele se aplica a todas as pessoas que têm essa responsabilidade pela educação, pela criação de uma criança, de um adolescente. Então, a gente fala de parentalidade nesse aspecto mais amplo, que engloba a família, né? Então, o pai, mãe, avós, tios, cuidadores, babás, né? Tem educação parental para as babás, tem educação parental para os avós, tem educação parental para todas as pessoas. E aí dentro do ambiente escolar também. Quando, né, eu tenho alunas aqui que são pedagogas, que estão no chão da sala de aula, que estão na coordenação, na direção das escolas e que levam a educação encorajadora para esses espaços e têm resultados maravilhosos, porque elas estão agindo ali, a sua mudança com as crianças está reverberando ali nesses ambientes, no ambiente escolar também, no ambiente dentro de instituições, né? Então, todo mundo, né? Eu acredito muito e eu sonho muito com esse dia em que todos os adultos terão conhecimento da educação parental encorajadora. Todos os adultos terão esse entendimento para usar a educação encorajadora. A gente está falando de relações, né? Então, se aplica dentro do ambiente de trabalho, se aplica dentro do ambiente escolar, se aplica em todas as relações familiares, né? Porque são princípios que regem as nossas relações, a nossa humanidade. Então, não é só, educação parental não é só para pai e mãe, educação parental é para todos, né? E todos que buscam esse conhecimento, aplicam esses princípios na sua vida, no seu ambiente de trabalho, são muito beneficiados. Eu tenho alunas, por exemplo, que são advogadas, eu tenho alunas que são fonoaudiólogas, nutricionistas, assistentes sociais, pedagogas, psicopedagogas, psicólogas, pediatras, psiquiatras, né? Todos esses profissionais, mediador de conflito, né? Trabalha na vara da infância, conselheiros tutelares, então todos esses profissionais que têm conhecimento da educação encorajadora aplicam esses conhecimentos nesses espaços e colhem resultados maravilhosos,
tanto com os adultos quanto com as crianças, né? Então, melhora muito. E para a gente finalizar, o quinto e último, né? Eu deixei ele por último porque esse é meio polêmico, né? As pessoas, é um medo que muitos adultos carregam, que que a educação encorajadora não prepara os filhos para o mundo real, né? Que falam assim, nossa, mas o mundo real, ele não funciona assim. O mundo real, as crianças, as pessoas brigam, tem castigos, tem a violência. Então, se eu não educar o meu filho, se eu educar o meu filho no diálogo, no respeito, isso não vai condizer com o mundo real. Vocês já ouviram isso? Essa frase? Comentem aqui. Paula de Portugal, que delícia! Temos algumas dentes de leão aí em Portugal. Quero voltar para esta terrinha também. Bom, eu estava falando sobre o quinto e último mito, que é sobre não preparar, né, ao fato da educação parental encorajadora, não preparar os filhos para a vida, para o mundo real, né? E quando a gente vai olhar, né, entender que o que é encorajar, né? Encorajar significa incentivar o outro a agir com o coração. É um movimento para que o outro se torne a melhor versão de si mesma, né? De si mesmo. Então, isso é preparar para a vida, né? É preparar para o mundo. Quando a gente educa uma criança com respeito, com gentileza, estabelecendo limites, sem gerar vergonha, constrangimento, sem focar ali em diminuir o outro, né? A gente está criando seres humanos emocionalmente saudáveis, com habilidades de vida, com um senso de importância, com o seu senso de valor, né? Reconhecendo o seu senso de valor, focando ali nas suas habilidades. Então, olha que lindo isso, né? Olha por isso que eu falo, né? Nós estamos contribuindo com a construção de um mundo melhor. A gente precisa olhar para essa próxima geração e olhar para elas como semente, potenciais, né? Que nós precisamos investir ali e oferecer o melhor para que ela se desenvolva em sua plenitude. Me dói muito ouvir adultos falando, essa geração está perdida, essa geração não sei o quê, e só falando mal, né, dos adolescentes, dos jovens, das crianças dessa geração, se esquecendo de que quem está criando essa próxima geração? A gente precisa olhar para esses adultos, né? E eu acredito muito, assim, as pesquisas, estudos em neurociências estão a nosso favor, né? Não é algo que eu, Aline, penso só sobre isso, mas eu vejo muito que quando a gente educa as crianças com base nessa educação respeitosa e encorajadora, a gente está construindo um novo legado, um novo mundo, fazendo parte dessa construção de um mundo melhor, né? Construindo histórias. E a gente está cuidando dos pais, cuidando dessas famílias, fortalecendo essas famílias, para que eles sejam esses líderes e façam parte dessa construção. É por isso que eu chamo cada profissional que faz parte da nossa formação de dente de leão. O que é o dente de leão? Essa florzinha que a gente assopra e espalha essas sementes. A gente não sabe onde essa semente vai alcançar, né? Mas a gente sabe que se ela se espalhar e cair no solo fértil, ela vai prosperar, né? No solo bom. E a gente precisa cuidar para que as famílias se tornem esse solo bom, né? Para
próxima geração e para elas também, né? Todos os pais, eu acho que a família é a base da sociedade, é o nosso bem maior e a gente precisa sim aprender a olhar com carinho, a cuidar disso. A sociedade, ela é um reflexo das famílias, né? O que é a sociedade se não um grupo de pessoas? E quando a gente fala, olha para uma criança pequena, a sociedade dela é aquela família, aquele ambiente em que ela está inserida. E esse ambiente é que vai moldando essa criança, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, isso é desde cedo, né? Então, o nosso ambiente, na formação da nossa personalidade, existem 3 aspectos que influenciam a formação da nossa personalidade. O nosso temperamento, né? Então as nossas características temperamentais, o ambiente, que é fundamental, o ambiente ele já, as pesquisas já apontam que o ambiente ele é mais forte do que as características ambientais, então se a gente oferece um ambiente saudável, né, eu falo que toda criança merece crescer em um ambiente em que ela se sinta segura, respeitada e amada. E se a gente oferece um ambiente saudável para essa criança se desenvolver na sua potencialidade, um ambiente em que ela se sinta segura, respeitada e amada, ela vai crescer em sua plenitude, ela vai crescer para prosperar, né? E não para sobreviver, né? Como nós fomos criados. Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, eu até ia fazer um post sobre isso e eu acabei não fazendo, né? Mas acho que foi semana passada que eu vi algumas discussões sobre psicopatia na infância, né? Que teve, acho que no Rio de Janeiro, um adolescente de 14 anos que matou seus pais e o irmãozinho, né? Por conta de uma questão ali, ele queria ir encontrar a namorada que morava no Mato Grosso, né? Enfim. E aí eu vi algumas discussões em relação a isso, né? A psicopatia e tudo mais. Ninguém nasce psicopata, né? Uma criança, ela nasce ali com... existem, sim, características neurológicas que podem influenciar, né? Mas o nosso cérebro, ele é moldado pelo nosso ambiente. Então, se a gente oferece para a criança uma base segura, vínculo, afeto, respeito, né? Se a gente cria essa criança com amor, com respeito, a gente está modelando isso para ela, modelando o cérebro dela para que ela se desenvolva e se torne um adulto respeitoso e amoroso, né? Eu não conheço ninguém, eu sempre falo sobre isso e eu desafio vocês a comentarem aqui se vocês conhecem alguém que foi criado se sentindo respeitado, amado, que teve ali as suas necessidades emocionais validadas, que cresceu em um ambiente seguro, de diálogo, de afeto, de encorajamento e que hoje adulto fala, não, essa educação não foi boa para mim, eu não gostei dessa forma como eu fui educado, então eu vou educar meu filho com gritos, com tapas, com castigos, com punições, porque essa forma não foi boa de ser educada. Para mim não fez sentido, né? A gente não ouve isso, né? Mas a gente ouve o contrário, né? De pessoas que foram educadas com a educação fundamentada no medo e que hoje querem fazer diferente, porque entenderam os traumas, as feridas que isso causa, né? Então a gente entender, né? A educação encorajadora não prepara os filhos para o mundo real. Isso é mentira, né? Isso é um mito, porque quando a gente oferece uma base segura, a gente está não só fortalecendo essas crianças e preparando elas para esse mundo, mas indo além, né? Fortalecendo uma geração e mudando o mundo, né? Contribuindo com essa construção de um mundo melhor. E aí é claro que isso não é fácil, né? Porque isso envolve
um movimento de fato, uma mudança de cultura, e isso leva muito tempo para acontecer, mas nós estamos fazendo parte disso. Eu me sinto muito privilegiada de viver nesse tempo, de ter essa oportunidade de fazer parte dessa mudança. Os meus pais não tiveram essa oportunidade quando me criaram, quando eu nasci há 40 anos atrás. Mas hoje eu tenho essa oportunidade e vocês que estão aqui também têm essa oportunidade de fazerem parte da mudança, de serem agentes de transformação, de fazer parte dessa construção de um mundo melhor, impactando uma família de cada vez, mudando, encorajando pais, protegendo a infância e transformando essas famílias, né? Então, a educação encorajadora, ela não é moda, ela não é, achismo, ela não é algo, quero fazer algo diferente. Não, ela é necessária, né? E ela faz parte desse momento que a gente está vivendo, nessa mudança de mentalidade que transforma famílias, escolas, que transforma futuros, né? E a gente faz parte disso, e cada dente de leão faz parte desse processo, né? Dessa transformação. E eu fico muito honrada, né, por Deus ter me confiado essa missão, né? Porque isso não... eu tentei fugir disso por muito tempo, né? Por muito tempo eu ficava contando historinhas, mas quem sou eu para ser uma educadora parental? Quem sou eu para criar a educação encorajadora, né? Mas eu entendi que esse é o meu chamado, que Deus me confiou essa missão e hoje eu encorajo outras pessoas a fazerem o mesmo, né? A fazerem parte desse nosso movimento, certo? Tenho trabalhado com os pais nos encontros, o quanto é importante eles diferenciarem qual é o papel, o que fazer e a identidade, quem ele é nesse fazer, né? Essa identidade dos pais nesse processo, né? Muito bom. Deixa eu ver se tem... Eu acho que lá na live anterior eu perdi algumas perguntas, né? Coloquem aqui. Gostei disso, costumo dizer que sou semeadora de ideias positivas. Muito bom, Denise. No nosso movimento você se torna uma dente de leão. No curso fala sobre o desmame. Rebeca, não fala exatamente sobre desmame, né? Abordar questões específicas. Nos encontros ao vivo, a gente pode, eu sempre respondo as dúvidas e falo sobre isso com o pessoal. Mas a gente trabalha com princípios, né? E 5 princípios que norteiam ali, porque eu entendo que se a gente fica preso, assim, desmame, sono, e cada comportamento, isso nos torna limitados ali, até na nossa atuação profissional, né? Por isso que eu trago um olhar de princípios, e esses princípios se aplicam a todos os contextos, né? E a gente constrói um raciocínio ali, tanto nosso enquanto profissional, quanto nessa mentalidade com os pais. Por exemplo, né, um dos princípios é o elo, que é a conexão. Então, esse comportamento, ele fortalece o elo, esse desmame, esse desfraude, né, fortalece o elo. O engajamento, né, o segundo E da educação encorajadora, o segundo princípio, a equidade. Então, a gente vai olhando a educação socioemocional e o encorajamento, são 5 E's. Então, a gente vai olhando para esses princípios que regem todas as situações ali, para que a partir, entendendo os princípios, internalizando os princípios, a gente consegue aplicar em todos os contextos, tá? Amanhã começa oficialmente, né, começam os encontros ao vivo da turma 20 da formação em educação parental encorajadora. Então eu deixo aqui o meu convite para quem quer ser um agente de transformação na vida das famílias, quem quer aprender de fato a encorajar pais, proteger a infância, fortalecer as famílias.
deixo aqui o convite para vir fazer parte do nosso movimento, para se tornar um dente de leão, para aprender a base teórica, né, com princípios ali sólidos e ferramentas práticas, estratégias práticas para encorajar esses pais. Então, na nossa formação, é a única formação hoje que te oferece do zero à atuação de fato, né? A toda a base teórica, um protocolo de atendimentos individualizado para você conduzir os pais, vender um processo de mentoria para esses pais. Hoje as nossas alunas, quem já é dente de leão aqui, coloca aqui nos comentários, as nossas alunas vendem esses processos do programa Encorajando Pais por R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500 o atendimento, né, até R$ 4.000 ali, a estrutura com 10 sessões. Então, trabalha ali com esse acompanhamento, vocês aprendem também a estrutura em grupo, para trabalhar com grupos de pais, e aí conseguem formar esses grupos com 10 famílias, né, por exemplo, e aumentar ainda mais esse faturamento, sem contar as outras possibilidades de atuação. Então, eu deixo aqui o convite para vocês. Qualquer dúvida, informações sobre formas de pagamento, estou vendo aqui a Rebeca perguntando. Rebeca, me manda aqui um direct, e aí a gente conversa no direct, e o meu time no WhatsApp, eles tiram todas as dúvidas. Então, aqui no link na bio, tem o link para preencherem a aplicação. Na aplicação, tem lá já algumas informações, e o meu time entra em contato com vocês pelo WhatsApp para entender se a formação é mesmo para você, para falar dos bônus, para entender os seus objetivos, para tirar todas as dúvidas, inclusive em relação às formas de pagamento, tá? Então, esse é o intuito ali de ter esse atendimento personalizado, não é IA, né? São a Isa, o André, a Carol, a Fabi, que estão ali no atendimento via WhatsApp para tirar todas essas dúvidas e conversar com vocês para que vocês tomem a melhor decisão, né? Porque eu falo sempre que a Unincorage, ela não está aqui para vender cursos, nós estamos aqui para formar profissionais que estão comprometidos com essa missão, tá? A Denise perguntou se a aula de amanhã fica gravada. Ela fica para quem é aluno da formação. Então, todos os nossos encontros ao vivo, eles ficam gravados lá na plataforma, em até 24 horas a reprise já é liberada para vocês na plataforma, junto com o conteúdo da formação, né? Os 13 módulos gravados, mais 5 encontros ao vivo ali, que a gente tem a cada 15 dias um encontro para um plantão de dúvidas, para trazer mais conteúdo para vocês, tá? Denise achou maravilhoso esse acolhimento. A gente gosta realmente, né, vocês podem perceber que aqui a gente não trabalha com gatilhos mentais, com aquela coisa de escassez, último dia, se inscreve hoje, faz isso para ter desconto. Não, aqui a integridade é um dos nossos valores, então é real de fato, e a gente escolhe, né? É mais trabalhoso, mas a gente prefere ter esse relacionamento com vocês desde o interesse de vocês pela nossa formação e fazer parte do nosso movimento, tá? Que bom, Luciana, seja bem-vinda. É isso, gente, pena que a gente perdeu uma parte da live, mas espero que tenha agregado aí para vocês. Eu vou ver se eu consigo resgatar a primeira parte. E é isso, nos vemos amanhã para quem estará comigo na turma 20 da formação e na próxima segunda para mais uma live aqui ao vivo com vocês, tá certo? Fiquem com Deus, uma ótima semana
e até a próxima. Deixa eu ler vocês aqui, ó. A Denise vai entrar para dar um oi, mas não ficará até o final. Luciana está à procura de um curso assim. Venha, Luciana, que você vai amar, eu tenho certeza. Obrigada, obrigada. Elisângela está lá na África, Dente de Leão, levando a educação encorajadora. Tá de madrugada aí, né? Obrigada pelo carinho de vocês, pela presença, e até a próxima.